Vou trazer agora informação para você sobre uma ação que aconteceu na manhã de hoje envolvendo um ônibus, um veículo do transporte público de Picos. Um dos ônibus acabou sendo interceptado pela Polícia Rodoviária Federal dentro do campus da UESP, no bairro Altamira. Rapidamente, imagens gravadas pelos próprios universitários começaram a circular essas imagens em grupos de mensagem, claro, levantando mais uma discussão, um debate sobre o serviço que é prestado para a população de Picos pela empresa licitada nesse transporte público. Não é de hoje que o transporte público de Picos enfrenta uma verdadeira crise, passando por vários problemas, e o capítulo mais recente envolve essa interceptação por parte da PRF. A gente vai voltar a falar ao vivo com a equipe de reportagem da Vitória, porque a Vitória foi atrás de informações, junto com a nossa equipe de produção do Jornal de Picos, para tentar entender qual a irregularidade dessa vez que o ônibus, o transporte público de Picos, está envolvido. Vitória, olá para você novamente. Boa tarde. Olá, Clebson, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Olha, na manhã de hoje, os estudantes da UESP foram já surpreendidos assim que chegaram ao campus com essa abordagem por parte da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Esses estudantes vinham do sentido centro até a universidade para mais um dia de aulas, quando essa viatura da PRF acabou seguindo esse ônibus após avistar uma série de irregularidades. A viatura foi atrás do ônibus até o campus da UESP, onde foi finalmente interceptado, abordado. Nas imagens que vocês acompanham, que foram feitas justamente por esses estudantes da UESP, a gente consegue ver os policiais, os agentes rodoviários fazendo fotos, fazendo vídeos dessas irregularidades que foram identificadas em todo o ônibus. As informações repassadas também por esses estudantes é de que esse veículo da empresa licitada para prestar o serviço de transporte coletivo aqui em Picos estava sendo fiscalizado naquele momento. A gente observa também bastante tumulto que houve ali na área de entrada, no pátio da entrada da UESP, justamente pela presença desses agentes. A nossa equipe conversou com alguns desses alunos, inclusive um deles nos mandou um depoimento do momento em que o ônibus foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal. Esse estudante preferiu não se identificar, mas conta em detalhes para a gente como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. A polícia começou a perseguir o ônibus na pista antes da gente chegar aqui na UESP. Aí, quando chegou aqui na UESP, eles pararam e aí o motorista estava falando que a carteira dele ia levar ponto e multa, ele ia levar multa e que ele ia ter que pagar. Tipo, o motorista falou isso, né? Aí a polícia esperou todos os estudantes descerem e outra, o carro estava lotado, tipo assim, lotado, o ônibus estava lotado. Tinha gente naquela parte que entra, tinha gente em toda parte, na parte de trás tinha gente em todo canto, todo buraco tinha gente. Aí eles esperaram a gente descer e pararam o ônibus. Pois é, Clebson, e essa nem é a primeira vez em que essas irregularidades são encontradas nesses ônibus que circulam aqui realizando o transporte coletivo, o transporte público na cidade. Como você lembrou logo no início do jornal, a nossa equipe noticiou por várias vezes algumas dessas irregularidades, como foi o caso ainda no final do ano passado de pneus que estouraram quando o ônibus fazia esse trajeto centro-UESP. Na mesma semana, houve mais um pneu estourado no bairro Junco. Então, são uma série de problemas acumulados ao longo dos anos em que essa empresa circula aqui na cidade que não têm sido resolvidos. Os estudantes reclamam também da diminuição na frota, justamente com a fiscalização que foi realizada hoje pela PRF. Esse ônibus foi recolhido, deve passar por esses reparos, então houve de fato uma redução na frota. Os estudantes contaram pra gente que esses ônibus no período da manhã costumavam passar em 3 horários, 2 por volta das 7
da manhã, um mais 7h20, um mais 7h40, no momento em que os estudantes iriam assistir às aulas, e o outro ainda pela manhã, por volta das 9h20, 9h30. Com essa fiscalização, com essa questão das irregularidades, esse ônibus saiu de circulação e agora houve também essa diminuição na frota. Somente um ônibus está circulando durante o período da manhã, prejudicando aí todo o horário desses estudantes, todo o cronograma que cada estudante faz de acordo com seu horário de aulas. Muita gente que às vezes tem um horário de aula reduzido em comparação a outros alunos acaba precisando esperar o único ônibus que passa horas depois do final dessas aulas. Então é uma situação bastante complicada para esses alunos. Além disso, aqui em Picos nós passamos por uma situação também que pesa no bolso, que é o fato dessa frota de ônibus ter uma das tarifas mais altas aqui do Nordeste, o que não condiz com o serviço que é prestado, porque com certeza esses pneus furados, a superlotação, o atraso e até a falta de ônibus não condiz com a situação de pagar aí tanto um valor tão alto para conseguir trafegar aqui pela cidade. Essa é uma denúncia que é feita pelos estudantes da UESP há bastante tempo. Eu fui estudante da Universidade Estadual do Piauí, também utilizei esses ônibus por aí um período de 4 anos, e isso em 2019, quando eu entrei na universidade, a gente passava por esses problemas, ônibus superlotados, atrasados, que não passavam corretamente nos pontos. Ainda quando saí recentemente da universidade, a situação era a mesma. Esses ônibus muitas vezes quebrados, passamos por inúmeras situações onde os estudantes precisavam ficar ali à beira da rodovia, às margens da rodovia, esperando que um outro ônibus fosse nos buscar por conta desses problemas estruturais, de pneus quebrados, algum problema ali no funcionamento desse veículo. Então são de fato uma série de irregularidades que são apresentadas nessa frota. Nessa fiscalização de hoje, as irregularidades que foram encontradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram de para-brisas trincado, sem limpador de para-brisas, o veículo não estava licenciado, não havia cinto de segurança para o motorista, o extintor do veículo estava vencido, sem também o aparelho do cronotacógrafo, sem o certificado para esse aparelho, a luz de ré também estava irregular, não havia luz de ré, as lâmpadas traseiras do veículo estavam queimadas e os pneus também estavam em mau estado. Além disso, a baixa quantidade de faixas retrorefletivas e lâmpadas de sinalização direcional queimadas. Uma outra irregularidade foi o sistema de elevação para cadeirante, que está inoperante. A área de fixação de cadeirante também está solta e as cadeiras reservadas para prioridades não contêm cinto ou estão com cintos inoperantes. Então, diante dessa situação que a gente vê, basicamente, Clepson, são carcaças de ônibus que circulam pela nossa cidade, porque todos os serviços que são obrigatórios de serem oferecidos para a população, como o caso da acessibilidade, né, aquela área reservada para as pessoas que utilizam a cadeira de roda, os cadeirantes, está inoperável. Então imagina uma pessoa que tem essa acessibilidade reduzida, que não consegue se locomover dessa forma, né, que precisa do uso da cadeira de rodas, como é que uma pessoa dessa vai ter acesso ao ônibus para circular aqui na região? Diante de todas essas irregularidades, a PRF nos repassa que o veículo foi autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro e foi removido de circulação. A nossa equipe também entrou em contato com a empresa para que pudesse nos repassar algum esclarecimento a respeito do que seria feito diante dessa fiscalização, dessas irregularidades, e a empresa disse que esse veículo já está passando por reparos, todas essas irregularidades vão ser reparadas para que logo o ônibus volte à circulação. Eu volto com você aí no estúdio. Vitória, eu consegui contar pelo menos 15 irregularidades. Só nesse veículo interceptado hoje pela PRF, 15 irregularidades. Você descreveu muito bem, são carcaças. O veículo está completamente sucateado e a gente se pergunta como é que um veículo desse, como é que um ônibus desse está trabalhando ainda, está rodando ainda, está levando pessoas em plena BR-316. O risco, a exposição, o risco que essas pessoas todos os dias, quando pagam caro, por uma tarifa cara, por um serviço de péssima qualidade. A qualquer momento,
Uma roda dessa, um pneu pode estourar, como aconteceu por 2 vezes no ano passado, o risco de um capotamento, de um acidente, de pessoas ficarem feridas, de passageiros perderem a vida. Não é de hoje que a gente acompanha a situação caótica do transporte público de Picos. A Vitória relatava que até 2019 ela andava de ônibus, na época que era universitária. Vitória, eu cheguei aqui em Picos em 2010. E desde 2010, quando eu vim para Picos estudar na UESP, que o transporte público de Picos já passa por essa situação. Naquela época, nem 70%, 60% dos bairros tinham cobertura de ônibus. Dependendo do bairro que você mora, não tem ônibus passando pelo seu bairro. Outro dia eu conversava com uma telespectadora do bairro Junco e ela disse que às vezes, do bairro Pantanal, perdão, Vitória, ela disse que às vezes desce no bairro Junco e pega um mototáxi para poder chegar no bairro dela às vezes, no Pantanal, nas Pedrinhas, porque o ônibus não quer fazer o trajeto. É uma situação complicada que dessa vez está recebendo a atenção da Polícia Rodoviária Federal. Queria agradecer as suas informações, Vitória. E é importante também que o próprio Ministério Público do Estado do Piauí faça algo, fiscalize. Salvo engano, a situação do transporte público em Picos já foi alvo de audiências públicas dentro da Câmara de Vereadores e até agora nada é feito. Lembrando que essa empresa ela ganhou uma licitação para prestar um serviço de qualidade. É uma situação caótica, é uma situação problemática e, mais do que isso, são pessoas que todos os dias dependem desse transporte público para ir para a universidade, para vir para o centro da cidade, para o centro da cidade, ir para o trabalho. Pessoas que dependem, que não têm uma moto, não têm um carro, dependem do transporte público para seguir o seu dia a dia. E são pessoas que são expostas a essa situação. A gente segue acompanhando essa situação de